Eu queria saber se já aconteceu com vocês, de vocês ficarem pensando assim: eu conheço o que a palavra de Deus diz, sou crente mesmo, né? Estudo a palavra, leio a palavra, oro. Eu sei o que a palavra de Deus diz sobre a minha saúde, que eu tenho saúde perfeita. Eu sei sobre o que ela diz sobre as minhas finanças. Eu sei o que ela diz sobre a minha família. Eu sei o que ela diz sobre o meu futuro marido, a minha futura esposa. Porém, eu ainda não estou vivendo o que a palavra diz. Nesse momento, por exemplo, eu sei que a palavra de Deus diz que eu sou próspero, que eu sou abundante, mas, eventualmente, eu não estou conseguindo pagar as contas. Então, como assim? A minha circunstância, o que eu estou vivendo agora, não corresponde ao que a palavra diz. Não precisa levantar a mão, mas eu acho que vocês já se perguntaram isso. E eu estou aqui para trazer uma excelente notícia para vocês. Excelente. A circunstância que você está vivendo, a dificuldade que às vezes você está vivendo, o momento de fraqueza que às vezes você está vivendo, não define quem você é. O que define quem você é o que a palavra de Deus diz. Então, amados, quando a gente persevera ali em falar a palavra de Deus com amor, com fé, a gente vai avançando, 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 até que chega um momento que a gente usufrui da verdade. A gente usufrui do que a palavra de Deus diz. Ela testifica em nosso coração e a gente vive isso. A gente segue avançando. Por isso o título da minha mensagem de hoje é Seguimos Avançando. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: você vive e tem conforme o que você declara. Esse tópico já é meio autoexplicativo, né? Você vive e tem conforme o que você declara. Mas vamos conversar um pouquinho sobre. Estou vendo aqui que eu estou conversando com cristãos, né? Reis, sacerdotes, rainhas, sacerdotisas, pessoas que têm um momento de intimidade com Deus, oram, leem a palavra, sabem ali a Bíblia quase que de cor, mas tem ali seu momento, tem o seu momento no secreto com Deus, declaram a palavra, vivem isso. Agora é a deixa para você que não está fazendo isso, não está tendo o teu momento no secreto, não está priorizando. É a hora de você repensar e falar assim: não, eu vivo isso, e já começar a viver, tá? Então vamos orar, vamos ler a Bíblia, que sempre canta aquela musiquinha, né? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, né, a gente como cristão faz isso, está em nós, né? E mesmo assim eu quero dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que vocês acordaram hoje, de manhã. Não, era uma quinta-feira, era um dia útil, não era um sábado. E vocês tiveram o seu momento no secreto, priorizaram ali ter um relacionamento com Deus, leram a palavra, oraram, tiveram aqueles versículos ali assim que você já tinha lido 10.000 vezes, mas naquele dia saltou os seus olhos, foi revelado ali algum mistério para você. Você ficou assim, nossa, queimando por dentro, alegre, tipo, meu Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo de comunhão. Aí você vai, toma seu banho, toma um café, se arruma, sai para a faculdade ou para o trabalho, você vai de ônibus. Estava um sol maravilhoso. 3 pontos antes de você chegar no seu trabalho, na sua faculdade, começa a chover. E nesse dia, é aquele dia que você ia ter uma apresentação no seu trabalho ou na faculdade, super importante. E a pessoa que ia avaliar essa apresentação era super rígida. Então, assim, você sabia que você tinha que estar impecável ali na frente. E começa a chover. E faltam 3 pontos para você descer ainda, para chegar no seu destino. E ainda o seu destino é 1,5 quadras do ponto que você vai descer. Então, você sabe que você vai se molhar. Você sabe que você vai tomar chuva e você vai chegar nessa apresentação encharcado. Beleza. Você já fica nervoso, já começa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Era para eu estar impecável, eu coloquei o meu melhor look, arrumei meu cabelo, estou indo na apresentação, vou chegar todo molhado. Aí você vai atravessar a rua, porque vocês lembram que era 1,5 quadras, né, do ponto de ônibus. Você vai atravessar a rua, tem uma poça assim, cheia de lama. Não era só água, é lama, água com barro. Tinha umas latinhas jogadas ali no meio, você vê até tinha umas bitucas de cigarro, nojenta aquela água. Passa um carro, em alta velocidade.
e faz aquela onda com aquela água maravilhosa em cima de você. Aí você pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Do trajeto ali que você tomou esse banho cheiroso, você não está só molhado agora, você está cheiroso, né? Desse trajeto ali até chegar na sua apresentação, você encontra mais 10 pessoas, e essas 10 pessoas você fala, você não sabe o que me aconteceu. Estava lá no ônibus, não sei o quê, molhou, choveu, né? Estou aqui encharcado, como se não bastasse, aquele motorista abençoado passou com o carro, veio aquela onda de água e tal, e reclama, até chegar à sua apresentação. Há 1h30 atrás, você estava feliz, aleluiado, porque você teve aquele tempo de comunhão com Deus. Mas as circunstâncias foram acontecendo não muito favoráveis a você, ao que você estava esperando, e você já começou a reclamar, já começou a murmurar. O mesmo exemplo é, a gente vem aqui no culto, né, sábado após sábado, domingo após domingo, recebe uma palavra de Deus. No mesmo dia à noite, já está brigando com a mãe, está respondendo não sei quem, já está dando ouvido à circunstância, já está se colocando numa posição de vítima, esquecendo quem de fato é, esquecendo quem é em Cristo Jesus. E a gente acaba se questionando porque a gente fica declarando o contrário do que a palavra de Deus nos diz. E lá em Provérbios 18, 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Vou ler de novo. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come de seu fruto. Se você declara palavras de vida, você colhe vida. Se você declara palavras de morte, você colhe morte. Aí você chega assim, tá, entendi, Kessia, eu tenho, independente do que está acontecendo, né, eu tenho que declarar a palavra de Deus, para eu colher os frutos que a palavra de Deus tem para mim, né? Mas, e se minha vida está um caos? E se eu estou passando por um monte de problema? Eu vou fingir que nada está acontecendo? Eu vou começar a fingir, não, está tudo certo, não sei o que, sendo que eu estou sofrendo, eu estou passando por uma fraqueza, eu estou passando por uma dificuldade, o que eu faço? Primeiro, vale a gente lembrar a história da Sunamita, que para todo mundo que ela encontrou, o filho dela faleceu, e todo mundo que ela encontrou no caminho até ela conversar com o profeta, ela falou, tudo vai bem. Quando ela chegou no profeta, que era um homem de Deus, ela expressou o seu problema, ela buscou ajuda. Então não adianta você sair falando os seus problemas para qualquer pessoa, sair murmurando. Você tem as pessoas enviadas do Senhor para te ajudar. Então você busca ajuda, busque ajuda, se você está passando por uma dificuldade. Mas tenha consciência de que não é essa dificuldade que define você. Não é o que você está passando que define quem você é. Todo tempo passamos a declarar a palavra e colher o que a palavra nos diz. E para a gente entender que não é um fingimento, que é você ter fé, você ter convicção, você ter esperança no que a palavra de Deus diz, vamos ler lá em Gênesis 1, do 2 ao 3. Lá em Gênesis 1 é a criação de tudo, é Deus criando tudo. E como que Ele faz para criar as coisas? Olha esse exemplo. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus estava vendo luz? Deus estava num ambiente de luz? Então Ele não ficou declarando a circunstância. Ele queria criar luz. Ele não falou assim, meu Deus, Deus, meu Deus, Deus, aqui é só treva. Aqui, olha, não sei o que, na face do abismo é só trevas. Meu Deus, Deus. Ele não falava isso. Ele falou, haja luz. E houve luz. Ele criou falando. Outro exemplo que a gente tem, Gênesis 1, 10 e 11. Diz assim, Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. E Deus disse
Que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra, e assim aconteceu. Deus estava vendo árvores frutíferas? Não era só um negócio seco lá que ele chamou de terra? Não era só um monte de água que ele chamou de mar? Deus estava vendo a árvore frutífera, por exemplo? Não estava. Mas ele queria que tivesse árvore frutífera? Sim. Então o que ele fez? Ele disse, ele declarou: hajam árvores frutíferas, né? Pediu para a terra produzir árvores frutíferas e assim fez. Então ele não declarava o que ele estava vendo, ele falava o que ele queria criar, e assim nós devemos ser. Ao declararmos a palavra de Deus com fé e amor, nós nos alinhamos à vontade dele, e assim nós transformamos as circunstâncias ao nosso redor. Vocês percebem que não é sobre fingir, é sobre ter a plena convicção que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, amados, que a todo tempo a gente declare a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos irmãos, sobre a nossa igreja, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa cidade, sobre tudo. Que seja sempre a palavra de Deus que saia da nossa boca. E o meu segundo ponto é: semeie e seja solo fértil. A palavra de Deus é semente. Todo mundo sabe disso? A palavra de Deus é semente. Você semeia quando você declara ela e você rega agradecendo enquanto espera os frutos. Você conhece a palavra de Deus e ela já tem o sim, as promessas de Deus já tem o sim em Cristo Jesus. Você só diz amém. E quero dar um exemplo para vocês. Imaginem que aqui na minha mão tem um punhado de semente de milho. Dentro de cada sementinha de milho tem o potencial para ser um pé de milho, para produzir a espiga de milho, para depois eu estourar lá a minha pipoca, ou colocar o milho na minha salada, ou cozinhar o milho verde lá com um pouquinho de sal e manteiga, delícia. Mas só naquela sementinha já tem o potencial para tudo isso, certo? A palavra de Deus é mais ou menos isso. Quando você não declara a palavra de Deus, é como se você tivesse um punhado de semente na mão, em vez de você semear, em vez de você plantar, regar e colher os frutos, você segura ela e guarda no bolso. Se eu pegar aquele punhado de semente de milho e guardar no meu bolso, e esperar que eu colha milho daqui 150 dias, eu vou colher milho? Não, eu não semeei, eu não plantei, não reguei, não cuidei, o que eu vou colher? Está aqui no meu bolso? Então não adianta. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se você não declara, você não vai colher o fruto. Como o pastor Pio disse uma vez, nada a ver esse negócio de orar em silêncio. A gente tem que declarar a palavra. Declarar em voz alta, orar em voz alta. Quando você declara a palavra de Deus com fé e amor, com a certeza do potencial que existe nela, ao semear essa semente, é como se você semeasse esse punhado de semente. Daqui X dias, você colhe o fruto. Daqui um período, você colhe o fruto. Às vezes até instantaneamente, por que não? E eu quero trazer para vocês, sobre esse paralelo de semear e tudo mais, a parábola do semeador, que está lá em Marcos 4, do 1 ao 9. Diz o seguinte: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30
60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos, ouça. Ele ainda é tão maravilhoso que ele continua explicando, né, a parábola. Ele falou e ele indo para os discípulos, ele continuou explicando. Vamos ler lá Marcos 4, 13 ao 20, continuando a explicação dele. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira-mar do caminho, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Então lembra aquele exemplo que eu falei que a pessoa orou, teve tempo secreto, depois tomou banho, foi trabalhar e aconteceu um monte de coisa ruim, e daí a pessoa já saiu do prumo ali, já começou só a enxergar tragédia, só coisa ruim, só reclamar, só murmurar. Esse é o exemplo. Voltando lá. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra, o aba jovem, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Quem aqui é boa terra? Amém. Então, o que a palavra diz sobre você? A palavra diz que você é filho amado. A palavra diz que você é escolhido. A palavra diz que você é ousado. A palavra diz que você é forte e corajoso. A palavra diz que você não tem medo e nem fica desanimado. A palavra diz que você é guardado e protegido. A palavra diz que você é vitorioso. A palavra diz que você é abundante. A palavra diz que você tem saúde perfeita. Você é solo fértil. Amados, não deixem que as circunstâncias, que as coisas que acontecem no dia a dia, que as emoções te levem para lá e para cá, te tirem do prumo, te tirem da posição de Cristo Jesus. Vocês sabem quem vocês são. Vocês sabem o que a palavra diz sobre vocês. Vocês têm saúde perfeita. Vocês são abundantes, vocês são prósperos. Vocês não ficam reféns ou vítimas das circunstâncias, das emoções. Vocês são muito mais que isso. Vocês são filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. O pastor Pio trouxe um exemplo esses dias sobre termômetro e termostato. O termostato é aquele aparelhinho que tem dentro do ar-condicionado. E ele determina a temperatura que vai sair. Ele determina a temperatura do ambiente. Se você coloca lá 30 graus, 30 graus que vai sair. 30 graus ele vai cuidar para que o ambiente esteja. Se você coloca lá 20 graus, ele vai regular para estar o ambiente a 20 graus. Já o termômetro, ele simplesmente mede a temperatura que o ambiente está. Então, é meio que isso. Você, como cristão, você pode declarar a palavra de Deus. Você pode se alinhar à vontade dEle e transformar o ambiente ao seu redor, as circunstâncias ao seu redor. Você não precisa ser um termômetro que fica declarando o que está acontecendo. Você é um termostato, você muda o ambiente. Então, se você está passando por alguma situação, eu não conheço todos aqui, mas se você está passando por alguma situação que está te angustiando, que está te deixando mal, tirando o teu sono, essa não é a verdade sobre a sua vida. Fique em paz, a verdade é a palavra de Deus. Não desviem disso, não se distraiam, continuem firmes na palavra. E para finalizar, o meu último ponto é o processo. O processo. Vamos voltar lá ao exemplo do milho, né? A semente de milho, a sementinha, tem o potencial para dar o milho, a espiga, o pé de milho, a espiga e assim por diante, certo? Pelo que eu pesquisei, mais ou menos entre a semeadura
semente de milho, entre você plantar ali a semente de milho e você colher a espiga de milho, existe um tempo mais ou menos de uns 120 dias. Achei rapidinho, diga-se de passagem, né? Para um milho, um pé, já viram uma plantação de milho? É alto, né? Mais alto que eu, provavelmente. Então, 120 dias já cresce mais do que eu, né? Então, é bem rápido. Mas, não que eu seja muito alta, né? Mas, esse tempo, esse processo, às vezes existe. E o tempo entre você estar naquele momento de dificuldade, naquele momento de fraqueza, naquela circunstância que não é favorável, que não corresponde ao que a palavra de Deus diz, até você viver o que a palavra de Deus diz, você usufruir, esse período se chama esperança. Você tem fé no que Cristo Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Ele já pagou o preço, já está tudo certo, consumado está. Mas agora, para você viver o que Ele já conquistou para você, se você não está vivendo agora, nesse momento, todas as mais de 8.000 promessas que tem na palavra de Deus, continue declarando a verdade. Tenha esperança, saiba que a certeza, a plena convicção de que a palavra é a verdade. Não é a circunstância que você está vivendo, é a palavra. Continue declarando, continue firme. O outro exemplo que eu também peguei do pastor Pio, ele trouxe assim, fui lá, plantei esse milho, né, que eu tanto falei na mensagem. Aí você vai lá em casa e vê um pezinho assim desse tamanho, ainda não chegou nem na metade de mim, né, desse tamanho aqui. E você fala, esse é pé do que isso daí? Eu falo, é um pé de milho que eu plantei. Aí você me pergunta, como que você sabe que é um pé de milho? Não tem milho nenhum, não tem espiga. Porque eu sei, eu plantei um milho e eu vou colher um milho. Se por um acaso esse pé de milho morrer e eu tiver que jogar fora, vai deixar de ser um pé de milho? A palavra de Deus é assim. Você plantando, regando, ela continua sendo a palavra de Deus. Você permanecendo firme na convicção, na esperança de que ela é a verdade, você colhe os frutos dela. Então declare a palavra de Deus com fé, com amor, se alinhe com a vontade de Deus e fique em paz. Eu tenho certeza que as circunstâncias à sua volta vão mudar, vão ser transformadas pela palavra. O fato de eu não estar vendo a espiga de milho não faz com que o milho deixe de ser um pé de milho. Da mesma forma, se você está passando por alguma dificuldade, isso não quer dizer que a palavra de Deus não é verdade. Siga avançando, declarando, agradecendo, porque as promessas de Deus já são suas. As promessas de Deus já têm o sim em Cristo Jesus. Fique em paz e nesse período entre semeadura e colheita, mantenha-se firme na esperança. Tudo vai bem. Você tem fé em Cristo Jesus, que Cristo Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Agora, se hoje Jesus viesse em forma humana e entrasse por aquela porta, colocasse a mão na sua cabeça e te dissesse, a partir de hoje, tudo que você falar vai acontecer. A sua declaração seria a mesma do que você tem falado? Ou você ia mudar? É assim. Assim como você fala, você cria, você muda as circunstâncias. Declare a palavra de Deus. Falar o que você quer ver e fale o que você quer ver e não o que o diabo está fazendo. Você é filho amado de Deus. Falar o que você quer ver é compreender que as circunstâncias não te definem. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Independente do cenário que você está passando, não se distraia. A palavra de Deus é a verdade. Prossiga para o alvo. Siga avançando. Em Cristo Jesus nós seguimos avançando. Amém? E continuem abençoados.